Olá, meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem falar um pouquinho sobre razão de chances e risco relativo, fazendo uma análise das suas diferenças, de quando usá-los e como interpretá-los. Bom, a razão de chances, ou odds ratio, ele vai ser usado, né, quando no método dos estudos, né, tiverem variáveis categóricas dicotômicas, que são aquelas variáveis que analisam o tem ou não tem, ocorreu ou não ocorreu, é ou não é. Bom, mas não é para qualquer estudo, né? Os estudos observacionais transversais e os estudos que também são observacionais longitudinais de caso-controle. Né? Para esses dois tipos de estudos, são analisados casos prevalentes, ou seja, casos que o evento ou a doença, por exemplo, já aconteceram. Né? Não se sabe o momento necessariamente que aconteceram, mas que os pacientes, a amostra, já têm a doença. Então, nessas duas situações, onde já é conhecido que o evento aconteceu, né, a razão de chances é uma forma de fazer uma análise sobre aquela perspectiva, né, do passado, que já aconteceu, tentando fazer uma projeção para o futuro, que possa acontecer novamente. Bom, a razão de chance ele deve ser calculada da seguinte forma: é uma conta de divisão, onde no numerador vão estar os dados do grupo teste e no denominador do grupo controle. No numerador, com os dados do grupo teste, vai ser feita a relação entre os casos que ocorreram, os eventos que aconteceram naquele grupo teste, dividido pelos casos que não aconteceram daquela amostra do grupo teste. No grupo controle, da mesma forma, que é o denominador, os casos que ocorreram no grupo controle, divididos pelos casos que não aconteceram. Bom, para a interpretação, basicamente, três formas de interpretação. O odds ratio vai ter um valor igual a 1, superior a 1 ou menor que 1. Quando o valor é igual a 1, significa dizer que não há diferença entre o grupo teste e o grupo controle, né? Porque o grupo teste teria uma vez a chance de ter um evento em relação ao grupo controle, ou seja, uma vez qualquer coisa é qualquer coisa, então é a mesma coisa. Né? O odds ratio, quando é maior do que 1, significa dizer que a chance de um evento acontecer, de uma doença acontecer, por exemplo, no grupo teste é maior do que no grupo controle. E quando o valor de odds ratio é menor do que 1, significa dizer que a chance do evento acontecer no grupo controle é maior do que no grupo teste, ou que o grupo teste está sendo favorecido pelaquela situação, né? Está sendo analisado o risco ou tratamento, por exemplo. Bom, precisa ser observado nesse valor o intervalo de confiança, porque se o número 1 estiver no meio do intervalo de confiança, significa dizer que é 1, né? É uma vez a chance de ter o grupo teste ter o evento em relação ao grupo controle. Então, por exemplo, de 0,64 a 0,88, a gente tem um valor todo intervalo inferior a 1. Então, há aí um risco maior do evento acontecer para o grupo controle. De 0,88 a 1,12, o 1 está ali no meio, ou seja, a gente entende que se o 1 está no meio do intervalo, é porque o grupo teste tem uma vez a chance de ter o evento em relação ao grupo controle, ou seja, não há diferença entre o grupo teste e o grupo controle. E se o intervalo todo estiver acima de 1, significa dizer que o grupo teste tem uma chance maior de ter o evento em relação ao grupo controle. Visto o odds ratio, o intervalo de confiança, precisa ver também o valor de P. Se ele for menor do que 0,05, todo esse resultado é realmente significante sob o ponto de vista estatístico. Portanto, a gente vai ter um fator protetor, né, quando protetor em relação ao risco de adoecer, quando o valor for menor do que 1. E a chance de acontecer realmente vai ser maior para o grupo teste quando o valor for maior do que 1. Então, causar o evento maior do que 1. Proteger do evento menor do que 1. Bom, aqui uns exemplos, né? Se a gente pensar aqui no grupo teste com 100 pessoas, no grupo controle também com 100, né? E aí sobre um determinado risco de uma análise retrospectiva ou transversal, observacional, observamos que 80 pessoas ficaram doentes no grupo teste, 40 pessoas ficaram doentes no grupo controle. Então, a gente fazendo a conta, 80 dividido por 20. 20 é o número de pessoas que não ficaram doentes ou não tiveram evento.
Então, dá uma conta número 4, dá valor 4, no numerador. No denominador, 40 pessoas ficaram doentes no grupo controle, divide pelo número dos que não ficaram doentes, 60, 0,66. Ou seja, nessa divisão, a gente tem um odds ratio de 6,06. Ou seja, 6,06 vezes mais chance de adoecer no grupo teste do que no grupo controle, que dão 506% de chance de adoecer no grupo teste sobre aquela determinada situação de risco para um estudo observacional aqui no exemplo. Para um estudo que também observacional, que estava analisando a efetividade de um tratamento que já foi feito e analisando se aquilo ali foi efetivo ou não, né? Um estudo retrospectivo que analisou aquele tratamento, né? E aí o que é que foi visto aqui nesse exemplo? 20 pessoas adoeceram mesmo sendo tratadas, e 90 pessoas no grupo teste, 90 pessoas adoeceram não sendo tratadas ou com placebo. Aí a conta é 20 dividido por 80, 80 são os que não adoeceram, 90 dividido por 10, 10 são aqueles que não adoeceram no grupo controle, no caso. E 0,25 dividido por 9, o que dá 0,28. O que representa esse número? Que 28%, ficaram doentes mesmo sob o tratamento. Mas o outro lado da moeda é dizer que 72% das pessoas não adoeceram, né? Então, houve uma proteção para 72% das pessoas, ainda que a gente possa ver ali que 28% ficaram doentes, tá? Então, aí cabe, claro, ainda ver o intervalo de confiança e a significância, mas aqui é apenas um exemplo. Bom, o risco relativo, né? A gente também vai poder analisar esse tipo de situação estatística para variáveis categóricas dicotômicas, porém, que sejam resultados de estudos de ensaio clínico controlado, que tem um controle, né? Os ensaios clínicos controlados, eles são estudos prospectivos, faz uma intervenção e acompanha aqueles casos durante determinado período de tempo. Mas tem a intervenção. E estudos, no caso aqui, observacionais longitudinais de coorte, que são estudos que podem ser prospectivos, geralmente são prospectivos, mas também podem ser retrospectivos. Entretanto, prospectivos ou retrospectivos, mas avaliando a incidência, ou seja, mesmo que seja um estudo retrospectivo, vai se saber quando aquela pessoa daquela amostra adoeceu. Né? Vai se saber o momento que a incidência aconteceu, né? O caso passou a ser um novo número. Então, ensaios clínicos controlados ou coorte vão ser analisados sobre a avaliação do risco relativo dessas variáveis dicotômicas. Bom, e aí como calcular? Muito parecido, né? O grupo teste está no numerador, o grupo controle está no denominador, assim como no odds ratio. A diferença é que para o grupo teste, a gente vai ter o número de ocorrências dividido pelo número total da amostra. Da mesma forma do grupo controle. Ocorrência dividido pelo número total da amostra. A forma de interpretar, né, é igual à forma do risco relativo, é igual à forma de interpretar a razão de chances. Então, aqui, copia e cola. Bom, e aí os exemplos. Se a gente pegar o grupo teste com 100 e o grupo controle também com 100, um novo exemplo, e sobre um determinado risco, um estudo de coorte, por exemplo, 80 pessoas adoeceram no grupo teste, 40 pessoas adoeceram no grupo controle. E aí a gente faz a conta 80 que adoeceram dividido por 100, que é a amostra total, 0,8. 40 que adoeceram no grupo controle dividido por 100, que é a amostra total, 0,4. Então, 0,8 dividido por 0,4 dá um risco relativo de 2. Ou seja, dá 2 vezes mais chance alguém do grupo teste adoecer em relação ao do grupo controle. 2 vezes significa dizer que são 100% de chance de adoecer em relação ao grupo controle, o grupo teste em relação ao grupo controle. Se fosse o risco relativo de 3, 200%. Se fosse de 4, 300%. Se fosse de 5, 400%, e assim sucessivamente. Bom, se fosse aqui, no caso, um estudo de ensaio clínico controlado, aí a gente vai ter uma situação que foi feita uma intervenção e quer saber se aquela intervenção foi efetiva ou não para aquele risco daquela doença acontecer. Então, vamos lá. Então, se a gente pega no grupo teste e o grupo controle também com amostras de 100 cada um. 20 pessoas adoeceram no grupo teste, depois do acompanhamento,
90 ficaram doentes no grupo controle. Então, como é que faz a conta? 20 dividido por 100, que seria o grupo teste, 90 dividido por 100, que seria o grupo controle. Nessa razão, 0,2 por 0,9 dá 0,22. O que é que significa? 22%, mesmo sendo tratados no grupo teste, ficaram doentes. E o outro lado da moeda é dizer que 78% ficaram protegidos da doença porque fizeram aquele determinado tratamento, né? E não adoeceram graças ao tratamento, comparado ao grupo controle. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado a fazer vocês compreenderem a razão de chances e risco relativo, né, quando se usa as suas diferenças e como interpretar. Espero aí que vocês tenham gostado. Dá um joinha e se inscreve no canal.